Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, senhores servidores, senhores advogados, doutora Lucinéia Alves Ocampo, Procuradora-Geral do Trabalho. Declaro aberta a sessão da subseção de dissídios individuais 2, data de hoje. Então, vamos prosseguir agora com o pregão dos processos em preferência. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 320, dígito 09 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e outro, e Ana Paula Souza Lins. Com a palavra a relatora. É o 320, né, senhor presidente? Eu aqui, o ato coautor está consubstanciado no deferimento da tutela de urgência para restabelecer a reintegração da reclamante, superveniência de decisão no processo originário, perda de objeto. O presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer a reintegração da reclamante. Contudo, a superveniência da decisão nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança. Entendimento consagrado nos autos, pelo item 3 da súmula 414. E segurança, que no caso aqui é denegada, eu nego provimento ao recurso ordinário. Doutor Eli, só registro? Registro poderes nos autos, presidente. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença, doutor Eli Taiuli Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 10.757, dígito 16 de 2014, em que são partes Carolina Brederode de Oliveira e Banco Bradesco S.A. A palavra ao relator. Senhor presidente, recurso ordinário mandado de segurança, decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sentença superveniente, perda de objeto, razão pela qual pugno por conhecer do recurso ordinário e denegar a segurança. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutor Eli Taiuli Júnior. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 352, dígito 72 de 2017, que são partes Itaú Unibanco S.A. e Luciene Valentim dos Santos. Palavra ao relator. Senhor presidente, só um momentinho. Achei. Senhor presidente, trata-se de um recurso ordinário em mandado de segurança, cuja decisão foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015. A questão envolve tutela antecipada em relação a defundo que é uma reintegração decorrente de doença ocupacional. E a discussão é se há configuração ou não de direito líquido e certo. No caso concreto, o egrégio Tribunal Regional, ao constatar que o reclamante fazia jus à garantia de emprego prevista em dispositivo de lei e na jurisprudência desta Corte, conforme súmula 378, concedeu a segurança para determinar, em sede de antecipação de tutela, sua reintegração no emprego. O regional destaca que restou comprovada a existência de nexo de causalidade, necessária caracterização de doença acidentária,
pela concessão do benefício previdenciário, auxílio-doença acidentário e a dispensa imotivada, fato que se tornou incontroverso após manifestação da hora impetrante acerca do pedido de tutela de urgência antecipatória no processo de fundo. As provas que emergem, senhor presidente, senhores ministros, do processo matriz mostraram-se suficientes para evidenciar a circunstância de que a hora recorrida estava doente com patologia relacionada ao seu trabalho, pelo que não poderia ser dispensada sem justa causa, por ser detentora de estabilidade provisória prevista em lei. Nesse contexto, não vislumbro o direito líquido e certo a ser oposto contra a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela, que, diante das circunstâncias, me parece bastante razoável. Por isso, eu conheço do recurso, mas o desprovejo. Doutor Arli. Presidente, apenas o registro da presença, poderes nos autos. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 101.558, dígito 07 de 2016, em que são partes Telemar Norte Leste S.A. e Maurício Magide Correia e outro, impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Aga Belmonte. Senhor presidente. Só um minutinho, ministro Breno. Vamos aguardar o advogado parlamentar. Obrigado. Pois não, ministro Breno. Senhor presidente, recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança, empresa de recuperação judicial, expedição de ofício para habilitação de créditos em juízo falimentar, arquivamento dos autos, perda do objeto, ausência de interesse de agir superveniente, razão pela qual eu voto por conhecer do recurso ordinário e negar provimento. Doutor Tomás Alves Nina. Com procuração nos autos, peço o uso da palavra. No tempo regimental de 10 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia sessão especializada, demais ministros aqui presentes, excelentíssimo senhor ministro relator, bom dia a todos. A questão que trago desta tribuna, o debate que sugiro, é a possibilidade de impetrar o mandado de segurança em face de uma decisão de extinção sem mérito dos embargos de execução propostos em face da primeira vara de Duque de Caxias. A questão é a seguinte, excelências. A empresa Oi é notória, é de clareza solar, que está em recuperação judicial. Pois bem, houve uma reclamação trabalhista, a qual se iniciou uma execução. Trazido aos autos essa execução, os valores ali foram dados pela contadoria. Oportunidade em que a parte apresentou o seu embargo de execução e com a preliminar de impossibilidade de garantia deste juízo, justamente por se encontrar em recuperação judicial. O que fez a excelentíssima senhora juíza da primeira vara de Duque de Caxias? Ela simplesmente julgou sem mérito os embargos de execução, dizendo que não tinha nem o pressuposto de sua admissibilidade ou permissibilidade para analisar aqueles cálculos. Os cálculos haviam uma diferença. Ora, estamos tratando de uma empresa em recuperação judicial. Se, porventura, todas as execuções que, assim, tiverem uma diferença, ainda que sim exorbitante ou não, certamente a recuperação judicial estará muito prejudicada. Portanto, o que a parte fez foi justamente, após a expedição de certidão de habilitação de crédito no juízo falimentar, a parte impetrou o mandado de segurança por entender que, sim, ela ainda teria como discutir os valores na seara da Justiça do Trabalho. Note, excelência, que a própria decisão de recuperação judicial, o procedimento foi, inclusive, de forma correta, porém precoce, porque a execução trabalhista, seu trâmite todo é na Justiça do Trabalho. A expedição de certidão de habilitação de crédito no juízo falimentar se dá após a averiguação dos valores que é devido ao trabalhador, e não anteriormente, porque aí poderia estar se imaginando, inclusive, um enriquecimento ilícito da parte exequente. Eu proponho até um debate, até porque surgiu recentemente, com o advento da Lei 13.467,
no artigo 899, parágrafo 10º, que permite que as empresas em recuperação judicial recorram das decisões judiciais sem o efetivo depósito. Ora, por que não aplicarmos por analogia no próprio processo de execução? Porque é ser disso que a empresa não dispõe dos seus bens. Seus bens estão indisponíveis no juízo falimentar, nesse caso, na 7ª Vara Civil da Comarca do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, Excelências, sem mais delongas e não tomando o tempo de Vossas Excelências, o que peço dessa tribuna é o provimento do recurso ordinário em mandado de segurança para que seja cassada, enfim, a decisão de não conhecer daquele próprio embargo de execução em face de uma ausência de garantia de juízo e, por fim, informar, enfim, também guerrear dessa tribuna, porque não caberia um agravo de petição, porque o agravo de petição certamente cairia na mesma vala dos embargos de execução, porque se não tinha garantia do juízo no 1º grau, que está no 2º grau seria conhecido esse agravo de petição. Então, a medida cabível certamente seria o mandado de segurança. Isso aqui é indiscutível. Portanto, Excelências, é o que requer dessa tribuna, é o provimento do recurso ordinário. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Senhor presidente, diante das colocações do advogado da tribuna, eu adio o processo. Peço suspensão do julgamento. Fica com vista regimental, então, não é para o melhor exame? Notas agravadas, né, ministro? Então, após a sustentação oral, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do relator para melhor exame, notas agravadas à Sua Excelência, inclusive de sustentação oral. Assim se decide. Pregão, esse pode pregar, querido. Retorno de vista regimental, concedido a excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 155.500, dígito 41 de 2009, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Eu pedi vista regimental neste processo porque é uma questão muito delicada, pois trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, registro de venda de imóvel em cartório antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ausência de registro da penhora no processo trabalhista, terceiros adquirentes de boa-fé. Trata-se de recurso ordinário interposto pela ré Eleusa de Araújo Silva Davini contra acordo que julgou procedente a ação rescisória para desconstituir decisão proferida em embargos de terceiros. A ação rescisória com pedido de tutela antecipada foi juizada por Edier de Souza Soares, com fundamento no artigo 485, incisos 5 e 7 do Código de Processo de 1973, objetivando desconstituir o acórdão no supracitado embargo de terceiros que foram julgados improcedentes. A Corte julgou procedente o pedido desconstitutivo. Na sessão de 9 de 5 de 2017, Sua Excelência, ministro relator, apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão do Tribunal Regional que deferiu o corte rescisório do acórdão proferido nos autos que menciono, e, em novo julgamento da lide, acolheu os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora incidente sobre o imóvel em questão. Em sua análise, Sua Excelência afasta a alegação de não cabimento do benefício de justiça gratuita do autor, com base em entendimento jurisprudencial desta Corte. No mérito, ressalta que, no julgamento da decisão passada em julgado, a Corte entendeu caracterizada a fraude de execução na forma do artigo 593.2 do CPC, independentemente da boa-fé dos adquirentes. O fundamento de que a alienação do imóvel ocorreu quando já havia sido proposta ação trabalhista contra a reclamada. Como eu já distribuí o meu voto aos senhores pares, eu vou resumir para não cansá-los. O cerne da controvérsia gira em torno de eventual configuração de fraude de execução no caso em que sócio da empresa reclamada, no processo de conhecimento, aliena bem de sua propriedade anteriormente à desconsideração de sua personalidade jurídica na fase de execução, ou seja,
trata da interpretação do contido no artigo 593.2 do CPC 73, o qual dispõe que considera-se em fraude de execução alienação ou oneração de bens, quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Preliminarmente, deve-se analisar a aplicação da súmula 83, tendo em vista a existência de eventual interpretação controversa nos tribunais acerca do momento que deve ser considerada a fraude à execução. Nesse sentido, esta SDI 2, em sessão de 9 de 8 de 2016, em voto da ilustre lavra do ministro Barros Levenhagen, nessa oportunidade juntei voto convergente, firmou entendimento no sentido de flexibilizar o contido na súmula 83, restando firmada a tese no sentido de que o marco divisor para afastar a controvérsia acerca da interpretação de norma infraconstitucional é que, no momento do trânsito em julgado da decisão rescindenda, a matéria já se encontra pacificada na SDI e nas turmas do TST. Constatou-se nos autos de início que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 5 de novembro de 2007. E, não obstante a escassa jurisprudência desta Corte, à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda, no que tange a tese jurídica em questão, sob enfoque de violação de dispositivos infraconstitucionais, haja vista a barreira imposta no artigo 896, parágrafo 2º da CLT e na OJ e na súmula 266 do TST, a matéria relativa à eventual configuração de fraude de execução no caso em que sócia da empresa reclamada no processo de conhecimento alega bem de sua propriedade anteriormente à desconsideração de sua personalidade jurídica na fase de execução, já se encontrava examinada, mesmo que de modo esporádico, inclusive pela SDI 1 do TST, com tese favorável aos autores da presente ação rescisória. E aqui eu cito vários precedentes. E prossigo. Desse modo, no caso em análise, portanto, não há que se falar em controvérsia na interpretação do artigo 593.2 do CPC, eis que, mesmo com o óbice imposto no 896, parágrafo 2º da CLT e na súmula 266, a matéria relativa à eventual configuração de fraude à execução, neste caso, já se encontrava examinada nesta Corte, inclusive na STI 1 e até mesmo no STJ, com posicionamento favorável aos autores da presente ação rescisória. Analisando o caso concreto, restou expresso no acórdão rescindendo que, ao tempo da alienação, ainda não corria contra a sócia devedora demanda capaz de reduzi-la à insolvência. Esse, para mim, é o fundamento principal da decisão. Ao tempo da alienação, ainda não corria contra a sócia devedora demanda capaz de reduzi-la à insolvência. Assim, não há que se falar em fraude de execução, tendo em vista que a época em que foi alienado o bem imóvel em discussão, 1 de 8 de 2002, sequer havia demanda judicial em face de sua proprietária, sócia da empresa então reclamada, que só veio ocorrer posteriormente com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré na fase de execução. Cabe destacar, como já exposto, que para configurar a fraude de execução deve existir contra o devedor demanda judicial em andamento à época em que alienado o bem em questão. No entanto, tratando-se de bens de sócios da empresa ré, para fins de concretização da fraude de execução, não se deve levar em consideração o momento do ajuizamento da ação de conhecimento trabalhista contra a reclamada pessoa jurídica, e sim da própria execução, quando se tem a desconstituição da personalidade jurídica com a inclusão do sócio e sócios como parte devedora da demanda. Então, com esses breves fundamentos, eu estou acompanhando Sua Excelência, o ilustre relator, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, mantendo o acórdão do TRT que julgou procedente a ação rescisória. É como voto. Senhores ministros, alguma divergência? Senhor presidente, Alexandre Belmonte. Pois não, ministro Alexandre. Apenas em acréscimo, a partir do momento em que, a época em que foi alienado o bem imóvel em discussão, ainda que houvesse demanda contra a empresa, como Vossa Excelência bem salientou, não havia demanda judicial em face da proprietária na qualidade de sócia da empresa então reclamada.
o que só veio ocorrer com a desconsideração da personalidade jurídica. Isso quer dizer o seguinte, que se o comprador tirasse certidões cartorárias, não sairia nenhuma distribuição contra a sócia na qualidade de pessoa física, presumindo-se assim que o comprador do imóvel, que era um terceiro, alheio à relação entre o reclamante, a sócia e a empresa, era adquirente de boa-fé. Então, era apenas essa observação. Eu acompanho Vossa Excelência e o ministro Emanuel, não é isso? Isso. E o ministro Emanuel. E proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do relator. O ministro Vistor juntará a declaração de voto convergente ao pé do acordo. Assim se decide. Vamos ao pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 222, dígito 60, de 2017, em que são partes Contax, Mobitel S.A. e Claro S.A. e outro. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário, mandado de segurança, contra a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória deferida em ação civil pública. Eu penso, senhor presidente, que não existe direito líquido e certo a ser oposto contra ato jurisdicional que deferiu em autos de ação civil pública, em caráter liminar, tutela de urgência de natureza antecipatória, a fim de determinar o imediato cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, inerentes à observância de normas de saúde e segurança do trabalho. A demonstração do fumus boniuris, não exige para antecipação dos efeitos da tutela uma cognição, sabemos, exauriente da causa. Isso só vai ocorrer com a prolação da sentença. E basta a configuração da probabilidade do direito, da possibilidade de êxito, para que o fumus boniuris possa ficar caracterizada, a fumaça do bom direito. E isso, a análise exauriente é que vai poder evidenciar determinados aspectos, o que não é o caso aqui. O que se evidencia o descumprimento de diversas normas de proteção à saúde, à segurança e à jornada de trabalho, inclusive diante de uma situação que reúne condições especiais de trabalho. Evidenciado, portanto, que as obrigações de fazer e não fazer determinadas liminarmente na ação civil pública originária se justificam em razão da inobservância dessas normas, ou seja, do descumprimento delas, e que visam a proteção à integridade física e moral dos trabalhadores, a providência pressupõe saneamento imediato, sob pena de comprometer o resultado útil do processo. E aí vem a se destacar, então, o segundo requisito, que é o do perículo in mora. Se não for concedida a tutela diante daquela situação já verificada, ainda que perfunctória, o resultado útil do processo resta frustrado. Então, penso que a decisão antecipatória ela é justificada pelas circunstâncias, pelo menos no atual estado do processo. Por isso conheço do recurso, mas o desprovejo. Doutora Márcia. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, peço a palavra pela Contax Mobitel recorrente no mandado de segurança. No tempo regimental. Com procuração dos autos, excelência. Excelentíssimos senhores ministros, ministras, ilustríssimo representante do Ministério Público, com todo respeito, mas a questão aqui são quase 96 pedidos de uma inspeção que começou em 2015, autos lavrados em 2016 e a ação civil pública ajuizada em 2017. Nós estamos aqui em sede de mandado de segurança e falando da urgência, e essa urgência que se questiona, urgência de 2015, 2016 e sem nenhum procedimento administrativo para que essa urgência, de fato, fosse configurada. Excelências, eu tive em Rio Branco e faço essas audiências iniciais e tive a curiosidade de conhecer a Contax em Rio Branco. E vou falar para Vossas Excelências, ela estava acabando de ser montada, teve essa inspeção.
a questão das CTPS, da ambientação. Não existe, excelências. Eu fui. Não existe um ambiente em Rio Branco daquela forma. Mesa de bilhar, salão de beleza, é um ambiente para descanso, um ambiente limpo. Mas o Ministério Público insiste, naquele primeiro momento de 2015, em que seja de urgência aquele ambiente, quando foram contratadas 800 pessoas de uma vez. Nós temos, lá em Rio Branco, 1.000 funcionários e 32 ações que realmente versam sobre alguns direitos CTPS, na época, que deu um problema pelo volume de contratação. Por que eu trago isso, excelências? É minha palavra, é meu depoimento, realmente não tem esse peso todo, mas tem a demonstração de que a empresa age, sim, de boa-fé. E não tem 70 ou 96 pedidos de auto-infração, como se trabalhassem num galpão. E esses autos foram lavrados, e também, sem desreconhecer, obviamente, né, a boa-fé e a veracidade dos autos de infração, mas eles estão sendo contestados veementemente. Já pedimos, eu mesmo pedi a inspeção judicial, que a juíza vá ao local e verifique as condições, mas, infelizmente, tem sido negado, e nós estamos lá no processo principal aguardando a perícia. Excelências, ainda nesse processo. Ou seja, não há uma mandado de segurança, porque não há o porquê dessa urgência. Não há. E as ações todas os autos, foram todos contestados, todos demonstrados. Os autos, existem diversas fotografias, demonstrando o refeitório limpíssimo, as condições de água, de higiene, tudo comprovando e contestando, excelências, o que está acontecendo. Então, não há porquê. E trago aqui o fundamento que eu achei muito interessante, lá no primeiro grau, quando foi dado a conta, né, concedido a tutela de urgência na ação mandamental. Qual foi o fundamento que ele utilizou? Oportuno mencionar a propósito que, ao invés de procurar de imediato a via judicial, sabidamente mais demorada, poderia o MPT preferir a instauração de inquérito civil e o chamamento da hora impetrante da Claro, que é subsidiária, para a elaboração de termos de ajustamento de conduta. Daí se extraindo a ausência de urgência na concessão da medida e a consequente inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC, para efeitos de antecipação dos efeitos da tutela na ação civil pública. Assim, não vislumbro a urgência da medida, nem mesmo o risco ao resultado útil do processo, como entendeu a autoridade apontada como coatora. Concedo a tutela de urgência pretendida nessa ação mandamental. Em agravio regimental, em TRT, a decisão foi modificada e, por isso, o recurso ordinário, excelências. Mas, para mim, este é o ponto mais importante. Não há a dificuldade da reparação, não há o risco do resultado útil no processo, porque há contestação, há fotos e há demonstração de que a empresa há muito trabalha e opera em condições fora do risco. E, por esses motivos, excelência, com todo respeito, eu peço o conhecimento, o provimento do recurso ordinário e que seja mantida essa primeira decisão. Relator com a palavra. Senhor presidente. Em primeiro lugar, senhor presidente, o inquérito é para apurar fatos preventivamente, a fim de verificar se realmente determinadas situações existem ou não. A partir do momento em que existe uma quantidade enorme de autos de infração constatando os fatos, não há necessidade do Ministério Público promover esse inquérito, porque os fatos já estão comprovados por si só, por meio da presença do fiscal. É para isso que existe a fiscalização do trabalho, cada um cumprindo a sua função. Se, por acaso, a fiscalização do trabalho não tivesse apurado os fatos, aí sim caberia o inquérito para investigação a partir de uma denúncia ou coisa parecida. É possível que a empresa, nesse meio tempo, tenha sanado
o que se alega, mas não é o que está nos autos do processo. O que nós temos aqui é uma coisa bastante diferente. Falta de entrega de atestados de saúde, falta de registro mecânico ou manual, seja lá de que maneira for, dos horários de entrada, saída e períodos de descanso dos trabalhadores. Prorrogação de jornada normal nessas atividades de teleatendimento, que tem uma jornada reduzida por lei de 6 horas, além de 2 horas por dia. Falta de concessão de descanso semanal remunerado. Trabalho em dias feriados nacionais e religiosos sem permissão de autoridade. Falta de concessão de intervalo intrajornada. Falta de cômputo da hora noturna correta. Não concessão daquelas pausas de descanso previstas na NR 17, em que é preciso dar uma pausa de 10 minutos após os primeiros 60 minutos de trabalho e depois uma outra mais adiante. E eu estou aqui na 11ª e tem aqui um rol enorme. Falta de pagamento do salário até o 5º dia útil, falta de pagamento das parcelas rescisórias no prazo legal, enfim, uma série de infringências às normas trabalhistas que fez com que o Ministério Público atuasse da mesma forma que fez anteriormente com que a fiscalização do trabalho autuasse. Então, diante dessas circunstâncias, me parece que a providência tomada pelo Tribunal Regional de constatação desses fatos foi o procedimento normal, verificado realmente a aparência do bom direito e, finalmente, o perigo na demora a fim de que essa situação não prolongasse. Então, determinou antecipadamente as obrigações de fazer, ou seja, realizar aquilo que tem que ser realizado de cumprimento da legislação trabalhista e de não fazer, ou seja, não continuar em relação àquela prática. Pode até ser que, nesse meio tempo, isso tenha surtido efeito, a empresa tenha se adaptado, é outra questão a ser analisada numa cognição exauriente. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, eu mantenho meu voto. Senhores ministros, ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, este é um caso que serve para que os alunos aqui presentes possam perceber a mudança que o processo civil brasileiro experimentou ao longo do último quarto do século passado e que agora, com o CPC de 2015, assumiu expressão significativa. Eu quero dizer que a ideia, a noção clássica de uma tutela meramente reparatória, figurando o processo cautelar apenas como instrumento para preservar a possibilidade de implementação de uma futura decisão de mérito a ser produzida na ação principal, essa concepção clássica foi suplantada pela noção da possibilidade de antecipação de efeitos da tutela, de imposição de tutelas específicas, tutelas inibitórias, na medida em que não mais se cogita apenas do acesso à justiça para reparar o dano, mas o acesso à justiça para impedir que o dano continue a ser efetivado. E, no caso concreto, como disse Sua Excelência, o eminente ministro relator, a prova documental é contundente no sentido de demonstrar a existência de uma série de infrações legais, infrações à CLT e à legislação trabalhista de um modo geral, inclusive a NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, e essa razão que determinou a concessão da tutela provisória questionada no presente mandado de segurança, ou seja, cumpra-se a lei e não se permita a consolidação de uma série de ilegalidades para que estas ilegalidades futuramente em ações pulverizadas sejam trazidas ao Poder Judiciário. Aqui o Ministério Público do Trabalho exerce, na sua exata vocação, o poder de polícia trabalhista. Eu acompanho o eminente relator e insisto que esse é um caso emblemático que deve ser estudado porque é paradigmático no sentido de demonstrar essa mudança, esse avanço da legislação instrumental brasileira para permitir que o acesso à justiça ocorra de maneira séria e efetiva, evitando a consolidação de lesões patrimoniais. Senhores ministros, a decisão unânime, temos o voto do relator, sustentou pela recorrente, doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Assim se decide. Pregão.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 605, dígito 42, de 2015, em que são partes Maria Ivanir Leandro Nunes e Visteon Sistemas Automotivos LTDA. Está inscrito o doutor José Torres das Neves. Com a palavra, o relator. Pois não, presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Egrégio Segundo Regional. Aquela corte julgou improcedente o pedido de rescisão da decisão produzida nos autos da reclamatória trabalhista movida pela senhora Maria Ivanir Leandro Nunes em face da empresa Visteon Sistemas Automotivos Limitada. A tese brandida nas razões do recurso ordinário está fundada na caracterização do direito à reintegração no emprego com base em 2 fundamentos autônomos e independentes. O primeiro deles diz respeito à existência de uma estabilidade prevista em norma coletiva de trabalho decorrente da situação de doença profissional que acometeu a trabalhadora. Segundo a tese posta na petição inicial e renovada nas razões do recurso ordinário, a norma coletiva trazida aos autos e transcrita na decisão rescindenda garantiu aos empregados acidentados no trabalho ou portadores de doença profissional a permanência na empresa desde que apresentassem redução da capacidade laboral e que ficassem incapazes de exercer a função que vinham exercendo. O segundo fundamento da pretensão de reintegração diz respeito à regra inscrita no parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 e se sustenta na alegação de que a dispensa da trabalhadora, embora na condição de reabilitada pelo INSS, não se fez acompanhada da contratação de um trabalhador substituto em condições semelhantes. Cuida-se aqui daquela garantia especial de emprego prevista na legislação previdenciária. Insiste a autora, ora recorrente, que está provado nos autos e foi reconhecido na coisa julgada, rescindenda, que recebia ela o auxílio acidente de caráter permanente de natureza indenizatória em estrita conformidade com o artigo 86 da Lei 8.213 de 1991. Referida disposição só admite o pagamento do benefício previdenciário quando o segurado, em caráter definitivo, após a consolidação das lesões resultantes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia. Resta claro, numa análise superficial, que os 2 fundamentos para o pedido de reintegração se assentam numa mesma premissa de fato, que é o estado de saúde da autora, a sua capacidade de trabalho reduzida. Examinando a decisão rescindenda, nós observamos que a corte responsável pela prolação daquela decisão concluiu que a autora não apresentava redução da capacidade para o trabalho, pois houve prova pericial em cujo laudo assinalou-se a existência da precitada incapacidade laboral. Está escrito na decisão rescindenda que o perito constatou que a doença que deu origem ao auxílio-acidente foi suplantada com tratamento adequado. Observou mais que as enfermidades verificadas no momento da perícia, bursite no ombro direito e síndrome do túnel do carpo bilateral de grau leve, não concerniam a doença que justificou o pagamento do auxílio-acidente. Nesta perspectiva, a presunção relativa da existência de sequela decorrente do pagamento do auxílio-doença à autora restou afastada pela prova técnica produzida no feito originário. Assentada a premissa de que não há incapacidade para o trabalho, insuscetível esta premissa de alteração em sede de ação rescisória fundada em violação de lei, o indeferimento do pedido de reintegração ao emprego deduzido na ação matriz não configura violação do artigo 86 da Lei 8.213 de 1991. Como dito, ainda que ela perceba o benefício previdenciário e que a premissa seja a redução da capacidade laborativa, essa circunstância foi valorada pela corte responsável pela decisão rescindenda, que concluiu, com base em laudo pericial, que não havia redução na sua capacidade laborativa. Há um descompasso entre a realidade constituída a partir da decisão previdenciária que reconheceu o direito ao auxílio-doença
e a decisão judicial fundada em prova pericial que afastou o pressuposto fático necessário ao reconhecimento da transgressão ao artigo 86 da Lei 8.213 de 1991. Com esses fundamentos, e seguindo a diretriz da súmula 410 desta Corte, estou votando pelo conhecimento, uma vez preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, e no mérito pelo desprovimento. Doutor Torres. Senhor presidente, o quadro fático dificulta muito uma sustentação oral válida, razão por que eu peço apenas o registro da minha presença. Pois não. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença, doutor José Torres das Neves. Pregão. Relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 493, dígito 55, de 2016, em que são partes Ferrovia Centro-Atlântica S.A. e Luiz Marcos, da Anunciação. A palavra, relatora. Aqui, senhor presidente, senhores ministros, se trata um recurso ordinário em mandado de segurança, afastamento do empregado por motivo de doença, agendamento de perícia perante a autarquia previdenciária, lapso temporal excessivamente longo entre o 15º dia desde o afastamento até a perícia, reintegração, posterior realização da perícia e concessão de auxílio-doença acidentário, perda superveniente do interesse de agir. Hipótese em que o Tribunal Regional denegou a segurança para manter o retorno ao trabalho do hora recorrido em atividade compatível com sua limitação física até a decisão final na reclamação trabalhista de fundo, posto que presentes os requisitos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Nesse cenário, a decisão impugnada, amparada em conjunto fático probatório constante nos autos, consignou com base no princípio da dignidade da pessoa humana ser inadmissível o empregado doente permanecer sem receber salário ou benefício previdenciário, enquanto aguarda por mês a realização de perícia pela autarquia previdenciária. Com efeito, vê-se da leitura dos autos que o reclamante foi encaminhado pela impetrante ao Instituto Nacional em 21 de nove de 2015, após vários afastamentos para tratamentos médicos. No entanto, a perícia médica somente foi agendada para 12 de maio de 2016. Após consulta no site eletrônico do Tribunal Regional da 5ª Região, resulta incontroverso que o litisconsorte passivo já foi submetido à perícia pela Previdência Social e já lhe fora deferido auxílio-doença na categoria B91. Diante dessa constatação, tem-se que a presente ação mandamental perdeu o seu objeto, uma vez que o seu pedido principal, consistente na concessão de segurança para sustar o pagamento de salários, vencendo, liberando a reclamada de reintegrar o funcionário inapto. Com efeito, o suposto ato coautor não mais subsiste. Assim, configurada a perda do objeto com superveniência da referida decisão da Previdência Social, deve ser denegada, no meu ponto de vista, a segurança pela ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016 de 2009. Recurso ordinário conhecido e nego o provimento. Doutora Márcia. Excelentíssimo senhor ministro presidente, com procuração nos autos, eu vou apenas requerer o registro da presença pela Ferrovia Centro-Atlântica. Pois não. Senhores ministros. Senhor presidente, é apenas observação. Alexandre Água, com a palavra. Em atenção aos alunos e tomando carona, vamos dizer assim, no que o ministro Douglas falou anteriormente, trata-se de uma medida, de um mandado de segurança, que diante da situação antiverificada, ele surtiu todos os efeitos que se esperava, né? Foi concedida a tutela de urgência para reintegrar o trabalhador no emprego em funções compatíveis com a patologia até que ele conseguisse marcar a perícia, o atendimento ou coisa parecida. Nesse meio tempo, o atendimento foi feito e ele teve, pelo órgão previdenciário, deferido o pedido de auxílio-doença acidentária e informou isso no processo. Então, o processo perde o objeto, aqui no caso, porque houve a satisfação durante a tramitação do bem jurídico postulado. Era apenas para informação dos alunos. Então, a decisão é unânime, nós temos do voto da relatora, consignada a presença, doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Pregão.
Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 2459, dígito 28, dígito 68 de 2017, em que são partes Usina Eldorado S.A. e Carlos Rogério Gano. Está inscrito o doutor Fábio Viana Ferreira. Está presente? Doutor Fábio? Pois não. Só assistir, doutor? Está bem, só acompanhar, não é? Com a palavra, relator. Relatora. Senhor presidente, nesse processo eu recebi memoriais das partes, o que me propiciou uma análise mais aprofundada. São 3 temas, e no tema honorários advocatícios contratuais, perdas e danos, artigo 966, incisos 5 e 8 do Código de Processo Civil de 2015, violação de norma jurídica, não configuração, matéria controvertida, em que eu aplico a súmula 83, a súmula 83.1 do TST e nego o provimento. E, de forma bastante resumida, se for necessário depois eu complemento, eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a pretensão desconstitutiva por violação do artigo 39 da Lei 8.177 de 1990, a fim de que, em juízo rescindente, desconstituir a sentença proferida pela Vara do Trabalho de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, nos autos da reclamação trabalhista número 24.648/49, apenas em relação à incidência do IPCAE como índice de correção monetária no período entre 11 de maio de 2010 e 24 de março de 2015, e determinar a incidência da TRD no aludido lapso temporal, concedendo tutela provisória de urgência para que seja suspensa a liberação de valores na execução que sejam relativos à diferença entre a aplicação dos índices para fins de correção monetária no referido período até o trânsito em julgado desta ação rescisória. Custas processuais e honorários advocatícios nessa hipótese ficam inalterados. É o meu voto. Senhores ministros. Senhor presidente, a minha única preocupação aqui, infelizmente eu vou ser obrigado a falar, não é divergir, não. A minha única preocupação aqui eu estou de acordo com o voto da doutora relatora, realmente, a determinação da TRD só até 23/3/2015, do IPCAE a partir daí, mas como fica a questão, já que é a partir daí, em razão da reforma trabalhista que mandou de novo aplicar a TR. Será que nós teríamos que ressalvar os termos da nova lei? Porque aplica-se o IPCA a partir daí, mas aplica-se até a Lei 13.467, ou seria o caso de nós já destacarmos esse processo para análise incidental da inconstitucionalidade da nova lei? Ministro Douglas. Senhor presidente, o ministro Alexandre tocou num ponto importantíssimo. De fato, Sua Excelência tem razão. Nós estamos aqui, primeiro, rescindindo e, em novo julgamento, definindo o critério de atualização do débito trabalhista. Sua Excelência pondera que, nesse meio tempo, entre a decisão do Pleno sobreveio e este julgamento sobreveio a decisão, o advento da Lei 13.467, o início da vigência da Lei 13.467 em novembro do ano passado, que tentou reestabelecer ou reafirmar o critério já afirmado inconstitucional pelo Supremo da Lei 8.177. Me parece que não há como impor o IPCAE sem deixar de aplicar a Lei 13.467, porque nós devemos tomar em consideração a lei vigente ao tempo da prolação da decisão. A discussão fundada no artigo 462 do Código de Processo Civil, a discussão da súmula 394 desta Corte, os debates que temos travado em relação à possibilidade da penhora ou de ratificação de efeitos de penhora ordenada na vigência do Código de 73, mas com atos de implementação efetivados já sob a vigência do Código Novo, ou seja, a alteração da lei no curso do feito impõe que tomemos em consideração as suas prescrições.
eficácia imediata das novas normas. Mas aqui há um problema. Há, sim, a questão da inconstitucionalidade. Me parece que nós devemos, sim, afetar esse julgamento ao pleno, cumprindo a cláusula de reserva de plenário, para que o dispositivo da Lei 13.467, que impõe a TR, seja submetido ao crivo de constitucionalidade. E o resultado me parece de fácil percepção, na medida em que a Suprema Corte já disse, entre tantos fundamentos, que a TR viola o artigo 5º, inciso 22 da Constituição, porque não é um índice, um critério de atualização capaz de recompor o poder aquisitivo da moeda. Então, nós estamos diante de um caso, talvez o caso ideal, para que o pleno se pronuncie em torno da inconstitucionalidade da Lei 13.467, porque nós estamos rejulgando a causa e os efeitos da atualização serão sentidos mesmo após a vigência da Lei 13.467. Então, me parece que há hipótese de suspensão com afetação ao pleno, na forma do artigo 97 da Constituição. E é um bom processo para esse... E vai ser preciso uma manifestação nossa a respeito dessa questão específica. Então, eu tomo votos quanto à questão de inconstitucionalidade. Senhor presidente? Ministra Adelaide. Não, é só uma breve colocação. Se a discussão fosse com relação à aplicação da lei no tempo, tanto a aplicação no campo processual quanto material, eu discordaria, porque, inclusive, o TST tem uma comissão, né, que está analisando essa matéria especificamente, mas com relação à afetação, e Vossa Excelência já ia começar a tomar votos, eu queria só fazer essa colocação. Pois não. Eu indago se algum dos ministros diverge quanto a encaminhamento no sentido de suscitar a inconstitucionalidade do dispositivo. Qual seria, ministro Douglas, por favor? Presidente, eu estou aqui com a lei aberta. E como relator, eu estou de acordo, senhor presidente. Seria a suspensão do processo, a reserva de plenário para análise. Eu só não me lembro do artigo de cabeça, 800 e alguma coisa. É o mais importante. É o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177 de 1991, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo e por esta Corte. E o resultado deste processo depende da definição se vai se aplicar a partir de novembro de 2017 o IPCA ou não, ou até Parágrafo 7º, artigo 879 da CLT. Não é isso? Posso proclamar, então? Então, a sessão se encaminha no sentido de declarar em controle difuso a inconstitucionalidade do parágrafo 7º, artigo 879 da CLT. Então, fica suspenso o julgamento e encaminhado o processo ao pleno para a distribuição na forma regimental. Eu peço notas, senhor presidente. Notas gravadas ao relator. Eu também, senhor presidente. Também. Notas gravadas a todos os seus ministros. A relatora deverá ficar preventa, mas isso vamos deixar para o presidente. E agradeço a Vossa Excelência a sensibilidade em relação a essa questão. Eu que agradeço, ministro Alexandre e ministro Douglas, e a relatora também. Então, assim se decide. Vamos começar a enfrentar a questão da reforma trabalhista nos seus pontos de ajuste, né? Aliás, é a nossa competência para tanto. Vamos ao pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1013, dígito 67, de 2017, em que são partes Expresso Satélite Norte, LTDA, e Humberto Pereira da Cruz Cardoso e outros. Com a palavra o relator. Só um minutinho, vamos aguardar o advogado. Pois não, ministro relator. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança envolvendo integração de entidades em grupo econômico e a inclusão no polo passivo da execução. O ato inquinado de coator, segundo o qual as impetrantes foram incluídas no polo passivo da execução, em decorrência da formação ou de formação de grupo econômico, me parece que é passível de reforma mediante recurso próprio, quer pela via de embargos de terceiros, quer mediante embargos de execução. Penso que o mandado de segurança me parece, nesse caso aqui, precipitado,
a partir do momento em que não vejo um prejuízo latente que não possa ser reparado pela via do recurso próprio. Por isso, à primeira vista, senhor presidente, eu conheço, mas desprovejo o recurso. Doutor João. E desculpa, senhor presidente, ainda por cima essa questão está prevista no OJ número 92 desta subseção. Pois não, doutor João. João Negrão, estou representando a Impetrante, Expresso Satélite Norte, com procuração nos autos. Cumprimento a todos os ministros e ministras aqui presentes, do outro Ministério Público, colegas, servidores. Trata-se de um mandado de segurança em que a empresa Expresso Satélite Norte foi incluída em fase de execução. Então, invocaria, nesse caso, o caráter excepcional da medida, visto que os juízes singulares coatores, eles têm determinado que seja feita a garantia do juízo para exercer o seu direito de defesa. E não tendo participado da fase de conhecimento, não tem permitido que se faça a designação de audiências e os valores que têm sido somados das várias e inúmeras ações trabalhistas que tramitam no TRT da 9ª região, atingiu um valor quase que impagável por essas empresas que estão sendo incluídas no grupo econômico. E, nesse caso, haveria, no caso, até um colapso da própria empresa, se ela realmente tiver que se dispor de todos os seus bens ou fazer com que tenha a garantia do processo para somente depois vir a ser questionada essa legitimidade ou não, essa existência de grupo ou não. E, com isso, o desgaste da empresa tem se tornado ao ponto de toda a sua frota de veículos estarem penhoradas, com restrições. Muitos juízes têm feito a determinação da inclusão da empresa no grupo, no polo passivo, com base no grupo econômico, sem que haja nem mesmo uma intimação e, muitas das vezes, até mesmo um bloqueio, um arresto de numerários que inviabilizam o funcionamento da empresa. E, nesse caso específico, a empresa teria que ofertar bens dos quais nem mesmo os veículos já estão mais disponíveis, pois todos já estão sendo colocados em garantia, e isso está se fazendo com que se torne inviável. Até mesmo recentemente, o proprietário da empresa, querendo renovar sua frota, ainda colocou essa questão: como poderei renovar minha frota, sendo que todos os veículos estão bloqueados e a exigência da NTT, órgãos fiscalizadores, no sentido de que a frota seja renovada. Então, seria esse caráter de excepcionalidade, no sentido de evitar um risco, um prejuízo para a empresa e fazer com que a medida do mandado de segurança, frente à decisão que foi proferida na exceção de pré-executividade, tenha uma eficácia para fazer com que ela seja analisada. Mesmo porque, com a aplicação do artigo 513 do CPC, parágrafo 5º, faz com que a proibição da inclusão de fiadores ou corresponsáveis na fase de execução. Ou seja, a empresa realmente está sendo inserida de uma forma que vai acarretar um prejuízo até que seja realmente decidida a questão de sua legitimidade ou não. Outra questão seria também o cerceamento no que diz respeito às medidas recursais, diante de um embargo de execução, agravo de petição e até mesmo para chegar perante essa corte, através de um recurso de revista, teríamos que debater questões infraconstitucionais, né, que o artigo 513, o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT também, e isso, com certeza, vai inviabilizar, cercear a oportunidade da empresa realmente trazer à tona, perante essa colenda corte, essa questão de elevada importância. E a questão da manutenção da empresa em si, porque está se tornando inviável a sua manutenção diante desses procedimentos que estão sendo adotados, ao ponto que essa empresa ela é até concorrente da empregadora dessas ações trabalhistas, né? Então, é uma situação assim, chega a ser um pouco descontrolada, uma insegurança jurídica enorme. Nesse sentido, pede deferimento para que seja reformada, né, a decisão, acolhida no sentido de que seja apreciada a exceção de pré-executividade. Obrigado. Pois não, doutor. Ministro relator, com a palavra.
Senhor presidente, o fundamento do mandado de segurança é no sentido de que a inclusão foi feita na fase de execução sem que o impetrante tenha participado da fase de conhecimento. Isso, por si só, me parece que não desafia o mandado de segurança, ou seja, essa decisão de inclusão, pelos motivos justificados pelo regional, não faz com que a parte tenha o direito líquido e certo de desfazer o ato judicial. Então, isso, por si só, não seria razão para que isso ocorresse. Quando não envolve a questão sequer de consideração da personalidade jurídica. Quando há grupo econômico, existe solidariedade, de acordo com o artigo 2º da CLT e de acordo com o Código Civil também, e nesse caso de solidariedade é possível agir contra qualquer um dos componentes do grupo econômico. Agora, por meio de ação própria em que se defende embargos à execução, embargos de terceiro, ou outro expediente qualquer de exceção de pré-executividade, é possível discutir todas essas questões até com mais eficácia e num limite muito mais aprofundado do que no mandado de segurança. Então, o mandado de segurança me parece que não seria um remédio próprio. Poderia ser o remédio, sim, para o desbloqueio de uma determinada quantia, para que determinados bens fossem liberados. O fato do bem estar arrestado ou coisa parecida, isso não impede a empresa de utilizar como depositária desses bens esses caminhões. Então, são essas todas as questões que não embasam, são questões trazidas da tribuna, sensibilizam, mas não embasam o mandado de segurança. O mandado de segurança é dirigido especificamente contra o fato de ter sido incluída na execução empresa que não participou do processo de conhecimento. Isso, por si só, me parece que não gera direito líquido e certo ao desfazimento. Por tais razões, eu mantenho o voto, senhor presidente. Senhores ministros, ministro Douglas, com a palavra. Ministro Adelaide, com a palavra, por favor. Senhor presidente, eu tenho uma preocupação grande com o óbice da OJ 92, em razão de, mesmo a parte tendo a possibilidade de outras medidas, mas precisa ver da eficácia, né, dessas outras medidas. Agora, aqui, no caso, e o próprio advogado, doutor João Negrão, que eu cumprimento, que é advogado em Goiás, ele traz da tribuna a dificuldade com as outras medidas, que é o fato de todos os bens da empresa estarem já penhorados. Mas, nesse caso concreto, e todos nós sabemos que, nessa fase, a parte tem mesmo dificuldades para manejar recursos que possam ser efetivos no caso concreto. Mas, nesse caso, eu, com a devida vênia, eu estou de acordo com o relator, porque realmente o mandado de segurança, a via é muito estreita, e eu, embora compreenda as razões trazidas da tribuna, eu acompanho o relator. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu apenas iria dizer que nós julgamos caso idêntico, inclusive envolvendo a mesma empresa, em sessão do dia 12 de dezembro de 2017. Foi o RO 1014, dígito 52 de 2017, e prevaleceu exatamente a diretriz proposta pelo eminente relator, sem prejuízo, é claro, de que cada caso, com a sua circunstância, com a sua singularidade, possa, eventualmente, levar ao cabimento do mandado de segurança. Acompanhe o eminente relator. Decisão unânime, temos o voto do relator. Sustentou pelo recorrente, doutor João Negrão de Andrade Filho. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 22.087, dígito 55, de 2016, em que são partes Paula Dias Cotrini e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra o relator.
Senhor presidente, senhores ministros, trata-se aqui também de recurso ordinário em mandado de segurança, envolvendo um inconformismo contra o ato de reintegração decorrente de uma dispensa por justa causa no curso do contrato de trabalho suspenso. O exame da prova pré-constituída conduz à conclusão de que a empregada tinha o seu contrato de trabalho suspenso no ato da despedida. Se estava suspenso por doença, se estava suspenso por doença sarampo, catapora, resfriado, seria até interrupção, ou se estava suspenso por conta de acidente de trabalho, pouco importa. Naquele momento, ela não podia ser despedida. Não se controverte que a análise em torno da validade da justa causa imputada à empregada é questão que demanda dilação probatória exauriente no processo principal. Não tem como ser avaliada pela via estreita e excepcionalíssima do mandado de segurança. Mas a apreciação em torno da dispensa no curso da suspensão do contrato faz isso possível, que foi o que foi feito pelo regional, e diante da documentação carreada aos autos no feito de origem replicada nesta demanda. Há um atestado recebido pelo empregador, emitido um dia antes da despedida, comprovando que a impetrante, abro aspas, não está apta para exercer suas atividades profissionais pelo período de 90 dias a partir de 5/7/2016. Fecho aspas. Observa-se também dos outros documentos que foram colacionados que a impetrante afastou-se em razão de transtorno psiquiátrico, com quadro de ansiedade extrema e depressão relacionada ao trabalho. Isso está escrito na CAT. Passando a perceber, então, o auxílio-doença acidentário. Ou seja, se fosse uma doença de outra natureza, não relacionada ao trabalho, também não podia ser despedido se a pessoa tivesse afastada. Aqui, no caso, era uma doença tipicamente relacionada ao trabalho, uma doença importante, significativa. Cumpria, portanto, preenchidos os requisitos, a autoridade coatora o deferimento da tutela de urgência. Diante de uma situação dessa, que fez a autoridade coatora? Ela, dita coatora, ela concedeu a tutela. Me parece que seria, e foi, a providência adequada diante daquele tipo de situação. Ou seja, não pode despedir. Diante de uma situação dessa, a pessoa tem o direito líquido e certo, a partir da comprovação do fato, de que não pode ser despedida nessas circunstâncias. Agora, se houve justa causa, se não houve justa causa, o que teria feito com que ela pudesse ser despedida, isso é uma questão a ser analisada. A falta de evidências, a mera alegação da justa causa não é uma evidência, a falta de evidência é para ser apreciado, provado, decidido através do meio processual próprio, que não é o mandado de segurança. Por tais razões, eu conheço e provejo o recurso para conceder, aqui no caso, a segurança. Isso. Desculpa, senhor presidente, deixa eu fui encaminhando a conclusão num sentido diferente. Eu estou dando provimento para determinar a imediata reintegração. Desculpa, é isso mesmo. A recorrente é a própria Paula, né? As razões se justificam. A imediata integração da impetrante ao trabalho, diante do fato da doença, no cargo anteriormente exercido, com os benefícios legais e normativos, garantida a manutenção dos planos de saúde odontológico e com esteio nos artigos 536 e 537 do Código Civil, estabelecer a multa diária de R$500, revertida em favor da impetrante em caso de descumprimento a contar de 10 dias da ciência da decisão. Custas em reversão no importe de 20 mil e ofício urgente à autoridade coatora, ao presidente do Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, certificando do inteiro teor desta decisão. O mandado de segurança, não havia sido concedido,
diante dessa situação relatada. A justa causa é uma situação que a falta de evidência deve ser apreciada no processo próprio e a aparência da situação em razão do transtorno psiquiátrico e do afastamento por essa razão através da CAT devidamente comprovado, faz com que ela tenha realmente direito à reintegração e que não pudesse ser despedida naquelas circunstâncias. E digo mais, o afastamento por transtorno psiquiátrico, até num exame menos aprofundado, faz com que seja diluída eventual causa de justa causa, dependendo da hipótese. Por tais razões, então, eu conheço e provejo. Conselho da Segurança, melhor dizendo. Se Vossa Excelência me permitir, ministro Alexandre, apenas esclarecer que Vossa Excelência fixa as custas em R$20, não é isso? Isso. Tá bem. Eu entendi outra coisa, mas é só para esclarecer. Doutor Eli. Presidente, diante do voto do eminente relator, judicioso voto, eu vou requerer, nesse caso, apenas o registro da presença. Pois não. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, nos termos do voto do relator, consignada a presença do Eli Taiolo Júnior. A ministra Malma está pedindo para que o... Não, na verdade, eu solicitaria o encaminhamento dessa decisão para a nossa comunicação social. Pois não, assim será feito. Vamos ao último pregão, processo com preferência. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo EDAR 16.402, dígito 15, de 2015, em que são partes a Apvida Assistência Médica LTDA e Adriana Alves da Silva Teixeira e outros. A palavra relatora. Senhor presidente, aqui no caso dos embargos de ação, há a alegação de 3 argumentos principais. Quanto à violação ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002, a autora alega obscuridade sobre o fundamento de que os fatos relevantes à controvérsia estão no acordo rescindendo. Quanto ao documento novo, sustenta que o fundamento de responsabilização em face do risco da atividade o dito na verdade, da decisão rescindenda, tendo ocorrido erro material decorrente da premissa equivocada, pelo que considera o documento apresentado capaz de, por si só, desconstruir a fundamentação do acordo rescindendo. E ainda se o acordo embargado se fundou em argumento novo, que não foi suscitado ou debatido por qualquer das partes. Na decisão embargada, foi afastada a hipótese da violação de lei, artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002, em razão do óbice da súmula 410 do TST, oportunidade em que se consignou que somente com o revolvimento do substrato fático probatório da ação matriz é que seria possível discernir se as atividades empenhadas pela empregada enquadram-se naquelas em que autoriza a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva em razão do risco acentuado pelo exercício do labor prestado. A menção de precedentes em que se reconhece o risco da atividade exercida pela empregada a acentuar pela constatação de ofensa à literalidade do preceito legal somente seria possível pelo exame de todas as atribuições da trabalhadora no seu cotidiano laboral, objeto que escapa da finalidade da ação rescisória. Aqui eu trago também, no meu voto, uma decisão do ministro Douglas Alencar Rodrigues. E quanto ao fundamento do documento novo da embargada, observou que, embora cronologicamente velho, súmula 402, o documento apresentado não preenche outro requisito indispensável, qual seja a aptidão de por si só, ensejar decisão diversa daquela contida na decisão rescindenda. Com efeito, a decisão rescindenda não tomou por base exclusivamente o acidente com seringa noticiado, mas considerou principalmente o risco habitual da atividade desenvolvida pela reclamante.
Enfim, senhor presidente, no tocante à alegação de decisão surpresa, acrescenta-se que as partes foi facultada a manifestação acerca da procedência ou não da ação rescisória, com fundamento nos artigos 485, 5º e 7º do CPC de 73, desde o início do processo. A autora embargante, por exemplo, vem defendendo a existência de violação de lei no acordo rescindendo e a existência de documento novo capaz de, por si só, desfazer a coisa julgada desde o instante em que protocolou sua petição inicial. E foram tais causas de pedir, todas esgrimidas pela autora, e não outros fundamentos introduzidos pelo colegiado, que foram um a um objeto de exame da subseção. A ilação da embargante, com a devida vênia, de que foi vítima de um processo arbitrário conduzido por órgão jurisdicional desleal, decorre de sua insatisfação com o resultado do julgamento ou simplesmente de seu próprio desempenho. Propõe a rejeição completa dos embargos declaratórios, mas eu faço aqui uma referência de que, de fato, os procuradores das partes tiveram um grande empenho na solução deste processo, né, tanto de uma parte como da outra. Eu não posso fazer esse registro, porque foi um processo que exigiu uma dedicação, não que todos não exijam, mas esse aqui em especial pela situação que foi trazida. Então, eu faço essa referência aos procuradores das partes aqui, porque, de fato, houve um esforço muito grande. Mas o meu voto é nesse sentido de rejeição dos embargos declaratórios. Senhores ministros, eu li o voto de Sua Excelência, extremamente minucioso, ministra Malma, mas em respeito aos advogados que me procuraram e me trouxeram o memorial, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para ficar com vista regimental. Também entrarei brevemente. Não que eu tenha dúvida quanto ao voto de Vossa Excelência, mas a questão é muito delicada e, então, seria apenas para meu melhor convencimento. Então, suspenso o julgamento, razão de vista regimental, o ministro Renato Paiva, após o voto do relator, no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Vamos agora, temos 5 retornos de vista. Vamos à primeira. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 6.956, dígito 39 de 2013, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues votou no sentido de afastar a decadência pronunciada pela Corte de origem, entendendo que incide o item 5 da súmula 100 desta Corte, porquanto não se poderia exigir da parte o ajuizamento da ação rescisória fundada em vício de citação, quando ela não detinha conhecimento do trânsito da ação em que formada a coisa julgada. Não houve sustentação oral. Eu pedi vista regimental exatamente para examinar essa matéria. Eu estou pedindo vênia a Sua Excelência, ministro Douglas, que divergiu, para convergir com a relatora e já encaminhei o voto no dia 9 de março para Sua Excelência, os senhores ministros da STI, portanto, não vou cansá-los com meus fundamentos. Mas eu estaria, então, acompanhando Sua Excelência, ministra relatora. E prossigo tomando a ministro Douglas, deseja fazer alguma consideração? Não, presidente, a matéria já foi debatida em 2 ou 3 sessões anteriores e o voto de Vossa Excelência igualmente permitiu que todos recuperássemos aqueles debates. Pois não. Ministro Mauro, alguma consideração? Ministro Mauro, não. Ministro Breno, com o voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu voto com os fundamentos do ministro Douglas. Me parece que Vossa Excelência também acresce esses fundamentos no seu voto. Não, eu acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Eu acrescento fundamentos, mas eu acompanho a relatora. Vossa Excelência acompanha... Com os fundamentos do ministro Douglas. Ministro Manuel está apto a votar, Vossa Excelência? Como vota neste caso? Presidente, eu não estava presente, senhor presidente, nesta sessão, e eu não me sinto em condições. Apto, né? Perfeito. Mesmo se o meu voto tem quórum? São 5, tem quórum, sim. Os 3, temos 6. Temos quórum.
Tá bem. Então, o ministro Emanuel se declara não habilitado a votar. Ministro Adelaide, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora. Ministro Alexandre Aga. Senhor presidente, eu vou pedir licença à subseção para pedir vista regimental. Eu confesso que ainda estou... É delicada a questão, não é? Inclusive porque nós decidimos um determinado processo numa situação parecida, que nem foi de um jeito nem de outro. Então, por isso que eu estou um pouquinho em dúvida. Eu vou pedir vista regimental. Pois então. não. Senhor presidente. Pois não, ministro Emanuel. Então, eu aguardaria a vista regimental do ministro. Vossa Excelência pede vista simultânea. Porque simultânea. Hoje, com o processo eletrônico, não precisa ser sucessivo, pode ser simultânea, né? Tá bem. A vista sucessiva, às vezes, é boa para que nós possamos analisar a vista anterior. Então, sucessivo. Mas tá não... Bem. Tá bem. Então, após o voto do ministro Vistor, o ministro Renato Paiva, que acompanhava a relatora, no que foi acompanhado também pela ministra Adelaide, e o voto do ministro Breno, que acompanhava a divergência do ministro Douglas, suspenso o julgamento em razão de vistas regimentais sucessivas do ministro Alexandre Aga e do ministro Emanuel Pereira, notas gravadas às suas excelências. Muito obrigado. Próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 5.923, dígito 09 de 2016, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Também aqui se trata de RO e mandado de segurança, desconstituição de bloqueio, decadência, orientação 127 da STI 2. Eu estou também acompanhando Sua Excelência a ministra relatora e já encaminhei cópia do meu voto em 9 de março para os senhores ministros. Indago se há alguma divergência nesse voto. Estão todos de acordo com a relatora? Então, a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. Ministro Vistor juntará a declaração de voto convergente ao pé do acordo. Próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 16120, de 64 de 2014, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Aqui também eu pedi vista regimental, trata-se de mandado de segurança, RO e mandado de segurança, ato 14, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, reintegração do empregado concedido em processo originário, aplicação das Jotas 64 e 142. Igualmente, eu estou convergindo com a relatora. Há alguma divergência? Senhor presidente, eu vou pedir vista regimental, senhor presidente, desse processo. Pois não. Então, após o voto do Vistor, no sentido de acompanhar a relatora, suspenso o julgamento em virtude de vista regimental do ministro Emanuel Pereira. Próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 210.162, dígito 12 de 2013, em que relatou o excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não houve sustentação oral. Ministro Breno, este é aquele caso, né? Que eu encaminhei o voto divergente a Vossa Excelência. Sim, eu acolhi o voto divergente. Se trata de responsabilidade subsidiária, ente público, contrato administrativo, compra e vigilando, não configuração, não comprovação da ausência de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Vossa Excelência já adaptou o voto, é isso? Eu já adaptei o voto, só esclarecendo que, na realidade, não consta mesmo no teor do voto a responsabilidade da empresa, ou a análise da culpa em vigilando. O que me deixou realmente com dúvida, e aí eu estou convergendo, estou acolhendo o voto de Vossa Excelência,
A minha dúvida era porque havia a revelia no processo originário. Então, o Estado do Rio Grande do Norte foi revel e nós tínhamos já um outro processo onde, aqui julgado pela SDI2, em matéria no mesmo sentido, votado de acordo com o voto original. Mas, analisando com calma, com vagar, eu entendi que era o caso realmente de acolher, porque mesmo assim deveria de constar na decisão de que houve ausência de fiscalização. Então, eu estou acolhendo o voto divergente de Vossa Excelência e já foi adaptado e enviado a todos os ministros. Senhores ministros, estão de acordo? Parece que essa é a jurisprudência do Supremo, né? Ministra Maria Helena? Eu vou fazer só ressalva de entendimento. Pois não. Então, a decisão é unânime. Nós temos o voto do relator, com a ressalva de entendimento a ministra Maria Helena Malma. O ministro Vistor juntará declaração de voto convergente ao pé do acordo. Temos mais um. Pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda da Paiva. Processo é DAR 8.773, de 29 de 2011, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, que votou no sentido de acolher os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão, nos termos da fundamentação, com a concessão de efeito modificativo, para reconhecer a omissão existente, por entender pela incompetência funcional desta Corte e determinar a remessa dos autos ao TRT de origem, a fim de que julgue a presente ação rescisória como entender de direito. Não houve sustentação oral. Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui. Eu posso ter... Foi julgado já o 16.120? Acho que já foi, sim. É que Vossa Excelência encaminhou um voto divergente nesse processo. E só para esclarecer que Vossa Excelência aqui no julgamento convergiu com a relatora. 16.120? Deixa eu ver só um minutinho. Só vamos fechar isso aqui e voltamos Sim, ao outro, tá bem? Só para não deixar passar aqui. Então, o 8773 de 2011, que é o que está agora em julgamento, amor à brevidade... Senhor presidente? Pois não, ministro. Desculpe, eu não sei se haverá quórum, porque eu estou firmando suspeição por motivo de foro íntimo neste processo. Neste caso? Teríamos, né? Teremos quórum, sim. Então, averbar a suspeição do ministro Douglas nesse processo. Eu já encaminhei meu voto às suas excelências no dia 5 de março e eu, respeitosamente, pediria licença ao ministro Emanuel para divergir de sua excelência, porque eu entendi que a matéria foi exaustivamente examinada na sessão anterior. É uma questão extremamente delicada, um julgamento... Eu não participei do julgamento original, mas vi pelas notas degravadas, inclusive, que houve muito debate sobre todas essas questões e, a meu juízo, poderia até ter votado em sentido diferente naquela ocasião, mas o fato, a meu juízo, é que a matéria foi exaurida e não comportaria efeito modificativo em embargos de declaração. E eu estaria votando no sentido de rejeitar os embargos. Ministro Emanuel, Vossa Excelência quer se manifestar? Não. Senhor presidente, apenas uma dúvida que eu fiquei em relação à pergunta do ministro Breno, em relação ao processo 16.120. Ele... Nós vamos voltar aí daqui a pouco. Ah, tá ótimo. Agora estamos julgando esse 87.73. Obrigado, senhor Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu recebi o voto de divergência de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência entende que não houve omissão na decisão embargada acerca da aplicação do item 2 da súmula 192 desta Corte, a justificar a concessão de efeito modificativo ao julgado.
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar as judiciosas e didáticas razões adotadas por Vossa Excelência e, não obstante louvar o mérito dos judiciosos fundamentos, eu, senhor presidente, ouso dissentir de Vossa Excelência, porque, como Vossa Excelência reconhece na divergência apresentada, a referida preliminar suscitada na contestação acerca do tema foi analisada de forma sucinta. Tem-se ainda que a análise se deu sob o aspecto da admissão do réu acerca da existência do mérito na decisão rescindenda. Contudo, por se tratar de condição da ação e por ser matéria de direito, não poderia ser tal questão afastada da análise desta subseção pela simples declaração do réu, o que data vênia traduz em omissão acerca do contido no item 2 da súmula 192. Tem-se, ademais, que, reconhecendo o manifesto equívoco no exame de pressuposto de admissibilidade recursal, no caso dos recursos e das condições da ação e dos pressupostos da constituição do processo, é possível a excepcional concessão de efeito modificativo aos embargos declaratórios, ainda que se pudesse admitir que a questão tivesse sido objeto de análise. Eu trago, senhor presidente, senhores ministros, um julgado do Superior Tribunal de Justiça no processo AG, na ação rescisória número 5.434-DF, no qual o tribunal conferiu o excepcional efeito modificativo aos embargos de declaração para afastar a conclusão anterior de incompetência do STJ e determinar o procedimento da ação rescisória. No caso concreto, nós estaríamos invertendo o entendimento do STJ para chegar no mesmo objetivo. Eu trago também precedentes no âmbito desta subseção 2 que consignam a possibilidade de concessão de efeito modificativo aos embargos de declaração quando manifesto o equívoco no exame de pressupostos de constituição de desenvolvimento do processo. Nas duas hipóteses, estamos tratando de mandado de segurança. Eu destaco o processo DRO 920, dígito 86 de 2015, da relatoria do ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que esta subseção, após verificar a impertinência do mandado de segurança em embargos de declaração, concluiu pela modificação da decisão anterior, em que é admitida a impetração da ação ambiental. Caso análogo, porém, com resultado oposto, é o do processo RO 740, dígito 46, em que a subseção 2 acolheu os embargos de declaração com a concessão de efeito modificativo para afastar a conclusão de perda de objeto do mandado de segurança, para não apenas admitir a ação mandamental, como conceder a segurança e afastar a ordem de penhora online decretada no curso da execução provisória. Nesse sentido, senhor presidente, eu peço vênia à douta divergência para manter o entendimento de que é possível a excepcional concessão de efeito modificativo nos embargos de declaração na presente hipótese. Eu ressalto por derradeiro que não me olvidei, naturalmente, acerca da jurisprudência desta Corte,
da impossibilidade jurídica do pedido quando a parte se equivoca no direcionamento da ação rescisória. Porém, por reconhecer que, na hipótese específica dos autos, diante das dificuldades encontradas por nós, ministros, quando do julgamento da presente ação rescisória, reforçadas pelo apertado quórum de votação, com o desempate pelo voto de Minerva do ministro-presidente à época, cuja previsão existia no então regimento interno vigente, e ainda por aplicar o contido na súmula 192.2 desta Corte, pedindo a máxima vênia, eu opto para que o processo seja remetido ao juízo competente para o julgamento da demanda, como determina o artigo 113, parágrafo 2º do CPC de 73 e o artigo 64, parágrafo 3º do CPC de 2005. Por essas razões, senhor presidente, eu estou mantendo o meu voto, pedindo vênia a Vossa Excelência. Eu tomo votos. Eu sigo tomando votos. Ministra Adelaide, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, de uma forma bastante sucinta, eu acompanho o entendimento do ministro Emanuel no sentido de que é possível, em hipótese excepcional, como a do caso vertente, imprimir o efeito modificativo. Eu peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o relator. Pois não. Ministro Alexandre Iago, como vota? Senhor presidente, senhores ministros, o que se discute aqui, na prática, é se a competência para análise da estação rescisória é do Tribunal Regional da 15ª Região ou do Tribunal Superior do Trabalho. Toda a modificação de natureza processual, que hoje em dia está estampada no Código de Processo Civil, no sentido do aproveitamento, dentro do possível, desde que não exista erro grosseiro, do passado, né? E o ajuste à melhor forma possível. Se esse processo for extinto, vai ocorrer a decadência. E aí a parte não vai poder, aqui no caso, perante o tribunal considerado correto, que é o Tribunal Regional da 15ª Região, mover a sua ação rescisória. Eu lembro que na CLT tem, inclusive, dispositivos e a nossa jurisprudência, no sentido de que se o processo não for de competência da Justiça do Trabalho, embora a solução seja distinguir nesta Justiça, na verdade nós encaminhamos a Justiça competente e aproveitando sem caracterizar prescrição, sem caracterizar decadência. A mesma coisa nós fazemos quando remetemos um processo de um tribunal regional para outro, extingue naquele tribunal regional, por isso que cabe recurso, mas, de qualquer maneira, o encaminhamento final é no sentido do tribunal competente. O que o ministro Emanuel aqui propõe é que justamente este processo, ele não, a partir do momento que se constata que a competência não é do Tribunal Superior do Trabalho, que ele seja encaminhado ao juízo competente próprio, que seria o Tribunal da 15ª Região. No entanto, há uma situação aqui que demanda esclarecimento, que demanda uma investigação, me parece, que diz respeito à sentença, ou seja, a decisão de mérito, em relação à qual a parte está atacando por meio da ação rescisória, que aí deixa de ser propriamente um problema de competência e passa a ser um problema da decisão contra a qual
se postula a rescisão. Por tais razões, senhor presidente, eu em síntese, eu peço vista do processo, me comprometendo a trazer o meu voto o mais rápido possível. Ministro Malma, aguarda. Quer antecipar voto? Aguarda. Ministro Breno, aguarda também. Então, após o voto do vistor, no sentido divergente de rejeitar os embargos de declaração, e o voto da ministra Adelaide, que acompanha o relator, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre H. Belmonte. Vamos chamar a ordem aquele outro processo que o ministro Emanuel pediu vista? Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 16.120, de 64, de 2014. O que ocorreu foi o seguinte, é uma questão extremamente delicada, eu no gabinete fiz 2 votos. Fiz 2 votos e ao remeter para os senhores ministros, a secretaria remeteu o voto que eu havia superado. Então, eu vou, para não criar problema, eu preciso resolver essa minha controvérsia interior. Então, eu vou pedir o adiamento da próxima sessão e encaminho o voto que eu entendo que atende melhor. E ainda... Ministro Renato, eu acho que não há nem essa necessidade, porque se Vossa Excelência não está apresentando um voto divergente, eu só fiquei na dúvida se Vossa Excelência tinha se equivocado aqui, porque o voto que eu tenho é o divergente aqui. Mas eu estaria até votando com a ministra Adelaide. Então, podemos até votar, se Vossa Excelência não achar... mas eu acho que ficaria mais confortável se eu encaminhasse o voto que realmente eu deveria ter encaminhado antes, apenas uma semana. E aí, ministro Emanuel, Vossa Excelência também receberá, e quem sabe na próxima sessão terá condições de qualquer forma, o processo seria adiado, não é? Então, na próxima sessão, seria adiado em razão da vista do ministro Emanuel. Então, pelo menos assim, nós... porque Sua Excelência já havia pedido vista. Tá bem? Então, de qualquer forma, não iríamos concluir hoje o julgamento. Então, prorrogada a vista regimental, não é? Por uma sessão, a pedido do relator, eu encaminharei aos meus pares o voto escolhido dentre os dois, né? Ou mando os dois, quem sabe, não é? Para o melhor exame, para melhor ainda. Do vistor. Prorrogada a vista do vistor. Isso. Não havendo mais processo em condição de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.